E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou falar sobre a Apple Music, essa plataforma digital de músicas, de streaming. O histórico dela, algumas características tanto para usuários quanto para artistas. Então vamos lá. Primeiro começando sobre a história, algumas visão básica geral. Ela foi lançada dia 30 de junho de 2015 e é desenvolvida, como o próprio nome já diz, pela Apple, Apple Incorporated, que a gente bota, Apple Inc. E no caso, ela foi uma plataforma de streaming de música que de certa forma demorou um tempo a aparecer, aí por conta que a Apple ela já revolucionou a música com o iPod, com o iTunes, possibilitando as pessoas ouvirem música ali, dispositivo pequeno, móvel, de fácil acesso, e o iTunes também, com a possibilidade de compra de músicas digitais, e isso acabou demorando, porque já existia Spotify, já existia Deezer, entre outras plataformas de assinatura, por conta do Steve Jobs, que no caso ele não aceitava, não acreditava que a música por assinatura ia funcionar também, ele tinha questões dele, mas em 2011 ele acabou falecendo e depois o pessoal da Apple acabou tentando revisitar isso, dar uma olhada, dar uma verificada para ver se era possível implementar na Apple e depois, de fato, acabaram implementando. Isso foi derivado, no caso a Apple Music, é derivado da Beats Music, que foi adquirida pela Apple por 3 bilhões de dólares lá acho que foi 2013, por aí, 2014, e é compatível, a Apple Music é compatível aí com Android, sistemas Android e Windows, o que é um alívio, porque muita coisa da Apple é exclusivo dos sistemas Apple, iOS, mas pelo menos o aplicativo Apple Music é disponível aí em outros dispositivos. No começo ela teve bastante do efeito halo, que é chamado... O halo seria aquela parte que tem em cima da cabeça dos anjos, dos santos, e é um efeito que denomina, que tem um conceito de que tudo, uma característica que é chamada boa, acaba afetando outras características, e as pessoas veem isso de uma forma muito boa no geral, o que pode não ser necessariamente aquele produto, aquele serviço, não necessariamente é perfeito, mas as pessoas acabam atribuindo a qualidade de uma coisa para a qualidade de tudo. Então, possivelmente também pela reputação da empresa que ela já tinha, a Apple já era uma das maiores empresas lá em 2015, e a reputação da empresa acabou fortalecendo o nome da Apple Music, desse programa, desse serviço. Teve alguns comentários negativos no início, por conta de bugs e algumas outras questões assim na plataforma, e também teve uma crítica bastante justa, e também algo que é absurdo a gente pensando assim, que no caso foi até hoje, hoje em dia, mas no caso era 3 meses, agora eu acho que é 1 mês de gratuito que as pessoas têm de acesso, Então quando você vai se cadastrar, um usuário vai lá, se cadastra e tem no caso no começo tinha 3 meses gratuitos, e esses 3 meses que os usuários utilizavam, faziam streaming das músicas, os artistas não recebiam nada dos valores, dos royalties, dos direitos autorais que eles tinham por conta dos valores que era transmitido dos streamings. E isso foi uma crítica dura por vários artistas, mas principalmente pela Taylor Swift, que ela acusou isso por conta da Apple e fez isso por conta da visibilidade dela, acabou dando uma notoriedade muito grande e acabou mudando o cenário, e depois a Apple acabou modificando essa política, essa forma de prática de distribuição de royalties para os artistas, e mesmo no período gratuito que os usuários acabam utilizando, é repassado o valor dos royalties para os artistas. E no caso foi específico com o lançamento do álbum ali em 1989 dela, lá para 2015. No caso, atualmente a Apple Music, alguns dados, algumas estatísticas aqui, trazendo para vocês, ela é disponível atualmente, agora em 2021, em mais de 167 países especificamente, exatamente. Tem mais de 70 milhões de músicas, como eu já mostrei também em um outro vídeo que eu falei sobre o Spotify, é mais ou menos esse valor, caso você não tenha visto, vou deixar nos cards de recomendação do vídeo. E tem atualmente, no caso os dados mais recentes que tem disponíveis é de 2019, com 60 milhões de assinantes, mas agora deve ter mais, não sei, quase o dobro, agora no período de pandemia, 2020, 2021, muita gente acabou acessando mais esses serviços digitais e acabou ampliando significativamente. Ela disponibiliza rádios gratuitas próprias, que é Apple Music Country, Apple Music, tem algumas músicas ali específicas, eu acho que são 3 rádios, que pela própria Apple, que eles fazem, não são rádios assim de FM ou AM, são rádios exclusivas da Apple, e os planos que tem disponíveis é universitário, individual e família, com esses valores, R$ 8,50 por mês, R$ 16,90 e família R$ 24,90. No caso, tem um mês grátis disponível para os novos usuários.
Agora, para os artistas, uma coisa interessante é que quando você vai distribuir, caso você não saiba, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando, né, o conteúdo relacionado a isso, como que você pode ter sua música distribuída para o Spotify, para Apple Music, pela OneRPM, pela DistroKid, entre outras distribuidoras, que são essas empresas que vão lançar a sua música para todas essas plataformas, né? E no caso para Apple Music e para o iTunes também, demora 2 dias para o lançamento em geral, né, em média 2 dias úteis, depois que foi aprovado pela distribuidora e a distribuidora manda sua música para as plataformas. Apple Music for Artists, um pouquinho trava-língua esse nome, Artists, ele tem um gerenciamento de perfil, e assim como o Spotify for Artists, você consegue botar sua foto de perfil, fazer ali biografia, entre outras coisas. O Apple Music for Artists, ele é bem menos detalhado do que o Spotify for Artists, né? Porque ele tem menos opções ali de gerenciamento, menos liberdade, então não tem tantos detalhes assim, tantas informações para serem gerenciadas. Vai ser disponível lá. Já no caso dos royalties, médio, porque tem outro vídeo que eu falo sobre monetização, né? Tem várias questões assim que acabam influenciando os fatores, mas em média é 0,0056 dólares por stream, o que é um valor acima do Spotify, por exemplo, né, entre outras plataformas, que está ali em terceiro, né, dentre as grandes, né, a Amazon Music, na verdade, é a maior, né, que dá mais royalties, né, em média, mas é esse valor, basicamente. E uma outra questão é que, no caso, o iTunes, né, que existe, né, já existe há um tempo, mais de 20 anos aí, ele está sendo migrado, está sendo meio que adaptado, né, pela Apple. Na verdade, ele é um player, né, continua sendo como um player de música e gerenciador ali de arquivos, mas ele não tem esse esquema, essa situação de venda de músicas, né, está sendo decaindo porque as pessoas estão utilizando mais streamings, né, utilizando mais por assinatura e por plays, né, e você vai ganhando por plays. Esse basicamente o status quo, né, o estado atual das coisas na indústria fonográfica atual, digital. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, ideia, podem deixar nos comentários. Podem deixar também ideias sobre a Apple Music, o que vocês acham, se concordam, se discordam dessa plataforma. Aqui contatos também no Instagram, @tudoemcimas, e pelo e-mail também tem disponível, ou pelos comentários aí no vídeo. Se inscrevam no canal, deixem like no vídeo se gostaram, ou dislike se não gostaram. E até a próxima. Valeu!